Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1 a seguir. Enquanto vocês procuram, eu quero agradecer a Deus por este privilégio de estarmos aqui essa noite juntos, glorificarmos o nome do Senhor. Deus seja louvado pela vida do pastor presidente deste campo, pastor Cícero Marinho, bem como sua digna esposa, irmã Léo, que bondosamente nos recebeu ali em seu lar e preparou aquele cuscuz com ovo frito abençoado, que só o nordestino sabe fazer. Quero agradecer também aos coordenadores dos jovens, evangelista José Antônio, também ao diácono Manassés, que foi o canal para estarmos aqui na noite deste dia. Louvar a Deus pela vida de toda a juventude aqui presente, de todos os departamentos que se encontram aqui, e também louvar a Deus pela vida de todos os obreiros que auxiliam o pastor Cícero Marinho neste setor de trabalho. Agradecer aos obreiros que fizeram um translado comigo de Maceió para cá, de Recife para cá. Foi o Manassés, apesar que eu não quero voltar mais com ele, viu, pastor? O senhor prepare outro, porque o Manassés não respeita quebra-mola nenhum. Eu nunca voei de carro como eu voei aqui no Nordeste. E pela primeira vez, Manassés fez isso comigo. E eu estava tão cansado que eu pensei, primeiro quebra-mola, tranquilo, vou cochilar de novo. De repente, segundo quebra-mola, ele rampou de novo. Eu pensei, segundo quebra-mola, tranquilo, vou cochilar de novo. Terceiro quebra-mola, ele rampou de novo. Falei, agora eu não durmo mais. Eu só vou dormir quando chegar em Camaragibe. Estava com nós o presbítero Índio, irmão Edivaldo também esteve conosco, o outro obreiro. Mas graças a Deus foi uma bênção e aqui estamos nós. Deus abençoe a cantora, seu esposo. Prazer em conhecê-los. E também é um prazer conhecer todo este povo de Deus. Lembrando que eu quero mandar uma saudação lá para Cuiabá. Nós temos alguns irmãos internautas que congregam comigo. Eu sou pastor de uma igreja, de um setor na região metropolitana de Cuiabá, uma cidade por nome de Várzea Grande. E ali temos alguns irmãos que estão assistindo através da internet. E também prazer de conhecer aqui o Cícero, que é o pai do Israel Macena, que é ali do Mato Grosso. Todos encontraram? Versículo de número 1, eu preciso ler desde o versículo 1, para nós contextualizarmos e entendermos o que o Senhor Deus tem para falar para todos nós. Versículo 1 diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa.
mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Versículo 9, você vai observar aí que tem uma conjunção adversativa, que é a palavra mais. Olha que Pedro está dizendo: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tome o seu assento, adorando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido por todos, e principalmente pelos leitores da palavra do Senhor Jesus. Nós estamos na primeira carta do apóstolo Pedro, e Pedro, quando escreve esta carta, ele está aconselhando os cristãos que estavam dispersos por diversos lugares e que sofriam constantes perseguições. É por isso que no capítulo 1, versículo de número 1, Paulo, ou seja, Pedro, escreve dizendo: apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aí ele continua escrevendo, dizendo: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pessoas que se haviam espalhado por diversos locais, mas que foram convertidas através do Evangelho. Então Pedro está escrevendo para esse grupo de pessoas. É por isso que a epístola do apóstolo Pedro, ela é conhecida como epístola universal, ou, como alguns costumam dizer, epístolas gerais ou epístola geral. Por quê? Porque Pedro não escreve a uma única pessoa, ou a um único grupo, ou a única cidade, mas Pedro escreve num contexto geral para diversas pessoas. Por isso que a sua epístola, ela é chamada de epístola universal. E nós encontramos no versículo de número 1 que o apóstolo Pedro está escrevendo para pessoas de diversos lugares do país, região de Ponto, região da Galácia, região da Capadócia, região de Bitínia e toda a região da Ásia. E o apóstolo Paulo vai nomenclaturar esses destinatários aqui como estrangeiros, que é uma palavra que está indicando que Pedro estava falando não apenas para os judeus e também para gentios que tinham se convertido ao Evangelho do Senhor Jesus. Mas nós podemos observar que Pedro vai escrever essa carta pelo menos com 4 propósitos diferentes. O primeiro propósito que ele vai escrever essa carta é para animar os fiéis, para animar os cristãos e se sentirem firmes durante a grande perseguição e levá-los à santidade também. Por que isso? Porque se você estudar o contexto histórico desta carta, principalmente ano de 60, 61 e 62, eles estavam vivendo um momento de dispersão, um momento de perseguição, porque o imperador romano chamado Nero estava perseguindo e matando os cristãos. Aí ele vai no capítulo 3, versículo 17, ele vai escrever dizendo: porque é melhor que padeçais fazendo o bem, se esta é a vontade de Deus, do que fazendo o mal. Então você percebe que Pedro está escrevendo aqui para um grupo de pessoas que deveriam ser animadas através daquilo que eles estavam fazendo em relação à obra do Senhor nosso Deus.
O segundo propósito, por que Pedro escreve esta carta, ela foi para preparar os cristãos para o sofrimento que estava por vir e que estaria acontecendo no contexto atual daquela igreja. Pedro, ele refere-se ao sofrimento em pelo menos 15 ocasiões ao longo da sua carta, usando para isso pelo menos 6 termos gregos diferentes acerca do sofrimento. A palavra sofrimento, ela é um dos temas da epístola do apóstolo Pedro, e Pedro vai deixar claro aqui que a vida cristã, ela não é indolor. Por quê? Porque todos nós sabemos que vida cristã não é fácil. É por isso que quando o apóstolo Pedro, ou seja, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, ele vai dizer que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo sofrerão perseguição. Então todos nós que estamos aqui nessa noite, professamos a fé no Senhor, sabemos que vida cristã não é estar dentro de uma estufa espiritual, de um lugar blindado, aonde você vai viver isolado do mundo e de tudo que acontece lá fora. Pelo contrário, quando nós professamos, quando nós recebemos Jesus como Salvador da nossa vida, nós fomos cientes através da palavra que enfrentaríamos perseguições, que enfrentaríamos sofrimento, que enfrentaríamos dificuldades na nossa caminhada, mas o maior do que está conosco, Ele está no controle da situação. Jesus está no controle de tudo. Eu não sei como que vocês entraram aqui essa noite. De repente estou pregando para gente aqui que entrou tão frustradas, tão cansada, tão preocupada com as lutas diárias do dia a dia, mas a palavra que eu tenho para você é essa: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da situação. O sofrimento que você passa, o sofrimento que você enfrenta, faz parte da jornada de quem está peregrinando para o céu. Quem é peregrino e forasteiros aqui nessa noite, então você deve lembrar de uma coisa: que este lugar aqui não é a nossa cidade permanente. Nós só estamos aqui de passagem, porque o céu é o nosso lugar. E se você crê que o céu é o nosso lugar, já levante as tuas mãos para cima, aponte para o céu dizendo: é ali que eu vou morar, é ali que eu vou estar. Aqui é somente passageiro, aqui é somente um lugar de passagem, porque o meu lugar é os céus de glória. Quem crê isso, levante as mãos e adore o nome do Senhor Jesus. Então precisamos entender que estamos a caminho da nossa pátria celestial, porque a nossa pátria está no céu. O terceiro propósito, por que Pedro escreve a sua primeira carta, ele vai escrever para os cristãos, para que eles não provocassem hostilidade para com o governo da época, rebeliões para com as estruturas governamentais, e sim devessem seguir o exemplo de Jesus. É por isso que Pedro, no capítulo 2, versículo 13, ele vai escrever dizendo: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que o fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapais a boca à ignorância dos homens insensatos. Então esse é o terceiro propósito aqui que Pedro está escrevendo esta carta, mostrando para os irmãos que diante de tudo que eles estavam enfrentando, eles jamais deveriam hostilizar o governo da época. Pelo contrário, nós devemos orar pelo nosso presidente, orar pelos nossos prefeitos, orar pelos nossos governadores, orar pela Câmara dos Deputados. É isso que um verdadeiro cristão faz. O verdadeiro cristão não sai por aí bagunçando, badernando, mas ele
ele segue o exemplo do Senhor Jesus de Nazaré. E o quarto e último propósito, por que Pedro escreveu essa carta, ele vai também aconselhar os irmãos a amarem uns aos outros, sendo hospitaleiros e também glorificarem sempre a Deus através de Jesus Cristo. É isso que Pedro está ensinando para a igreja num contexto geral, que eles deveriam ser hospitaleiros, que deveriam amar uns aos outros, sem problemas entre si, sem brigas entre si. E aí ele vai lembrar aqui mais uma vez das dificuldades que viriam, e eles também deveriam enfrentar as perseguições com perseverança e constância. E aí Pedro termina sua epístola dizendo no capítulo 4: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como que se isso fosse coisa estranha e isso não acontecesse, mas alegrai-vos no fato de ser de participantes das aflições de Cristo. Então aqui está o último propósito, porque que Pedro escreve a sua carta. Por quê? É porque quando nós estamos passando por algum tipo de sofrimento, Pedro está dizendo que eu não posso murmurar, que eu não posso questionar, que eu não posso ficar dizendo que Deus esqueceu de mim, que Deus não se lembra de mim. Pelo contrário, Pedro está dizendo que eu preciso alegrar, porque eu estou fazendo parte do mesmo sofrimento que o Senhor Jesus passou. Então, se você está passando por algum tipo de perseguição, levante as tuas mãos. Por quê? Porque o nosso Jesus passou. Se você está passando por luta, levante a mão. Por quê? Porque o nosso Jesus passou. Se está passando por algum percalço da vida, levante as mãos. Por quê? Porque Jesus passou. Pastor, eu passo muito mais do que ele. Não, ele passou muito mais do que nós. E se ele passou, morreu na cruz, derramou sangue, é porque um dia nós precisaríamos estar aqui em Matriz de Camaragibe, levantando as mãos, glorificando, bendizendo, magnificando, exaltando, sendo cheio da sua glória. Quem aqui nessa noite veio prestar um culto a Deus? Levante a tua mão, porque ele está aqui nessa noite. Eu já sinto a tua presença. Quem sente a presença dele aí, levante a mão, abre a tua boca e começa a receber agora línguas estranhas que você há muito tempo não fala. Os jovens que não são batizados, sejam batizados agora. Abra a tua boca. Isaías 62 versículo 2: ó vós que fazeis menção do povo do Senhor, não haja silêncio, não haja silêncio, não haja silêncio em vós. Quem está vivo nessa noite, levante as mãos, adore a Ele. Aleluia, aleluia. Aí no capítulo 1, ele vai começar a tratar de diversos assuntos, dentre eles no versículo de número 1 a seguir, ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Isso no capítulo 1, sobre a ressurreição de Cristo, sobre o novo nascimento, sobre uma herança incorruptível, sobre salvação, sobre santidade, sobre o sangue de Cristo. Aí no versículo último do texto, ele vai falar sobre a palavra do Senhor. No versículo 25, quase já chegando para o capítulo 2, ele vai escrever dizendo: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Aí no capítulo 2 ele vai tratar aqui sobre comportamentos negativos que são incompatíveis com a vida cristã.
porque Pedro está pregando para cristãos convertidos, Pedro está pregando para gentios convertidos, Pedro está pregando para judeus convertidos, que alguns dentre eles estavam tendo comportamentos que não condizia com alguém que falava que era cristão. Aí Pedro vai escrever a partir do versículo de número 1 sobre esses comportamentos negativos que era incompatível com a vida cristã. No versículo de número 2, ele inicia a expressão dizendo, deixando, olha só o que Pedro está usando, deixando. Em outras versões você vai ter a palavra portanto, mas na nossa versão é deixando. Isso aqui é um conectivo que indica o que se segue, é uma resposta ao ensino prévio sobre a nova identidade e o novo nascimento. Então preste atenção aqui comigo, olha para cá. A partir do versículo de número 1, Pedro está mostrando para aqueles irmãos que tinham se convertido, que a partir daquele momento da conversão, eles receberiam uma nova identidade em Cristo, através do novo nascimento. Isso precisa ou deve acontecer com todos aqueles que levantaram as mãos e receberam Jesus como Salvador. Por quê? Porque tem muita gente dizendo por aí que é cristão, mas a sua conduta o reprova, que é crente da Assembleia de Deus, mas o seu comportamento o reprova. Eu preciso entender uma coisa, que eu carrego uma identidade, e essa identidade ela é ser seguidor de Cristo, ser servo de Cristo. E se eu digo que eu sou crente em Cristo Jesus, eu devo andar como ele andou, eu devo falar como ele falou, eu devo pensar como ele pensou, eu devo amar como ele amou, eu devo evangelizar como ele evangelizou, eu devo pregar como ele pregou. Quem faz isso, levante as mãos. Por isso que nós precisamos entender que nós temos uma nova identidade em Cristo a partir do novo nascimento. Quem nasceu aqui do alto, levante as mãos. Se você realmente é convicto desse novo nascimento, então você precisa entender uma coisa, que você carrega um peso espiritual quando você diz, eu sou cristão. É um peso. Por quê? Porque tem muita gente que se diz cristão, mas a sua conduta diz ao contrário. Tem muita gente que se diz crente, mas o seu caráter é um caráter distorcido. Ele dá glória a Deus aqui, mas no trabalho ele fala palavrão. Ele dá glória a Deus aqui, em casa não honra os papais. Ele dá glória a Deus aqui, e na escola fala palavras imorais. Ele dá glória a Deus aqui, e entre os amigos conta piadas imorais. Então você precisa entender uma coisa, jovens de Matriz de Camaragibe: aquilo que você é aqui, você deve ser na tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, na tua vizinhança, para os seus pais, para os seus amigos. Entenda uma coisa: todos nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Então honre essa identidade cristã. Você precisa honrar. Aí no capítulo 1, versículo 23, ele escreve dizendo: sendo de novo gerados. Por que de novo? Porque o crente que professa a fé em Jesus, ele nasce 2 vezes e morre uma. E aquele que não professa a fé em Jesus, ele nasce uma e morre 2. Por que nós nascemos 2 vezes? Porque nós nascemos fisicamente falando e espiritualmente falando. Então isso é para você entender o versículo 23, quando Pedro escreve dizendo: sendo de novo gerados
não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 10, versículo 17, ele diz que a sorte é que a fé vem pelo ouvirá. Então todos nós que estamos aqui, que fomos gerados de novo, um dia nós somos fruto de alguém que pregou a palavra para a nossa vida. Aí quando nós vamos analisar a palavra gerados no grego aqui, amagenal, significa ter a mente transformada para viver uma nova vida em conformidade com a vontade de Deus. O que significa isso? Quando você estava no útero espiritual para ser gerado, que você passa pelo processo do novo nascimento, essa palavra significa ter uma mente transformada, uma nova vida, um novo viver em conformidade com a vontade de Deus. Olha que responsabilidade é a nossa. Mais uma vez eu chamo os jovens para um compromisso com a palavra do Senhor. Não adianta você chegar aqui dizendo: pastor Jonas, eu passei pelo processo do novo nascimento, mas você continua fazendo as mesmas práticas mundanas. Não adianta você dizer: pastor Jonas, eu nasci do alto, eu nasci novamente, mas você continua nas práticas profanas que desagradam a Deus. Nessa noite você precisa sair daqui nessa noite contrastado pela palavra, confrontado pela palavra. Você precisa sair daqui não com seu ego massageado, mas sair daqui dizendo: eu preciso ser mais crente, eu preciso ser mais de Jesus, eu preciso fazer mais a obra, eu preciso ter caráter de cristão. Por quê? Porque você tem uma identidade em Cristo. Você tem uma identidade em Cristo. Você tem uma identidade em Cristo. Levante a mão todos aqueles que têm. Levante. Recebe a presença dele para te ajudar a manter essa identidade cristã. Aleluia! Aí no capítulo 2, ele usa a expressão: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. O que ele vai fazer aqui agora? Ele vai listar uma série de comportamentos que refletem uma natureza contrária de uma nova vida em Cristo. Por quê? Porque o cristão verdadeiro, ele não usa de malícia. O cristão verdadeiro, ele não usa de engano. O cristão verdadeiro, ele não é fingido. O cristão verdadeiro, ele não é invejoso. E o cristão verdadeiro, ele não é murmurador. Aí nos versículos de 2 a versículo 8, ele vai convidar os crentes a desejar profundamente a palavra para um desenvolvimento espiritual, estabelecendo com Cristo como uma espécie, um tipo de relacionamento com o nosso Senhor, através do
conhecimento da palavra de Deus. Agora, é problema você pregar para gente que não gosta de ler Bíblia. É problema você pregar para gente que não tem o hábito da leitura. É problema você pregar para gente que acorda pela manhã, a primeira coisa que você vai olhar é o WhatsApp. É problema para quem você vai pregar e quando chega à noite, ao invés de orar, ele vai olhar as redes sociais. É problema você pregar para quem não tem compromisso com a palavra, mas tem compromisso com as redes sociais. Você precisa entender que essas redes um dia elas podem te embaraçar e você pode enveredar por um caminho de morte a ponto de você não conseguir mais sair. Mas eu tenho uma saída para você. Se você quer saber sobre Jesus, aqui está. Se você quer saber sobre comportamento, aqui está. Se você quer saber sobre a vontade dele, aqui está. Se você quer saber quem é o teu preferido, quem é o teu futuro esposo, futura esposa, aqui está. Aqui tem a resposta para as tuas indagações, para as tuas perguntas. Mas você precisa gostar, amar, meditar, ler a palavra. Deixa um pouco as redes sociais de lado, mande tudo, deixando de lado, deixando para lá um pouco. Reserve um tempo a sós com Deus, reserve um tempo a sós com o Pai, e você verá Deus trabalhando, Deus mudando, Deus fazendo grandes obras na tua vida. Mas você precisa querer. Se você não quer, aí não adianta nada. Mas quem quer alguma coisa com Deus nessa noite, quem quer firmar um compromisso com Ele essa noite, diga: Jesus, eu quero. Jesus, entra na minha vida. Jesus, entra no meu coração. Jesus, hoje eu abro o meu coração. Será que você vai abrir mesmo? Será que você vai abrir? Isso eu quero ver agora como um sinal de que de fato você está mudando de vida a partir de hoje. Levanta as tuas mãos e recebe aí a presença, a presença, a presença, a presença, a presença daquele que está em nosso meio, transformando, mudando a tua vida, a tua direção, o teu direcionamento. Deus vai te transformar. Vamos parar de enganar o pastor. Estamos nos enganando a nós mesmos. Para de ficar enganando os seus pais. Você está enganando a si mesmo. Pare de enganar os seus líderes. Vocês estão enganando a si mesmo. Isso aqui não é brincadeira não. Nós estamos em um lugar que foi consagrado a Deus. Aqui não tem nada de profano. E se tiver alguma coisa aqui profana, em nome de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, vai se esvair, vai sair do nosso meio. Se tiver um crente morto do nosso lado, se tiver um crente morto aí embaixo, em nome de Jesus Cristo, você recebe vida nessa noite, vida espiritual. Porque do jeito que você entrou, eu tenho certeza que você não vai sair. Por quê? Porque a presença dele é real em nosso meio. Aleluia! Aleluia! Aí ele vai dizer no versículo 9: mas, como eu já disse, esse mais aqui é uma conjunção adversativa que indica um contraste nas frases anteriores. É como se ele estivesse dizendo: olha, não tem malícia no meio de vós, não tem fingimento no meio de vós, não tem murmuração no meio de vós. Vocês precisam desejar o leite profundamente, desejar o relacionamento com Deus profundamente. E ele vem falando do 1 ao 2, ao 3, ao 4, ao 5, ao 6, ao 7, ao 8. No 8, a partir do 9, ele diz: mas ele vai destacar aqui uma nova identidade em Cristo e a chamada para uma missão. Os crentes foram chamados
para um propósito especial, e tudo isso é resultado de uma nova identidade em Cristo. Sabe qual é a minha pergunta para vocês? Qual é a sua identidade cristã? Qual é a sua identidade cristã? Quem sou eu? Para onde vou? Tem muita gente gastando toda a sua vida para responder essas simples perguntas. E é impressionante como muitos de nós chegamos à idade adulta sem conseguir responder a essas perguntas. Quem sou eu? Para onde vou? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito aqui por estar em Matriz de Camaragibe? Qual é a minha missão de estar nesse ministério da Assembleia de Deus? Quem que sou eu? Para onde vou? Esses questionamentos profundos em nossa alma está relacionado com a nossa identidade e a nossa chamada aqui na terra. O problema que eu estou pregando para alguns que não entendem nada daquilo que está acontecendo aqui essa noite. Você veio simplesmente por vir, você veio simplesmente para passear, você veio simplesmente porque o ônibus te trouxe, mas outros estão aqui porque são identificados como cristão e sabem qual é o teu propósito de estar aqui essa noite. E qual é o tema? O tema de vocês é jovens chamados para marcar uma. Jovens chamados para marcar uma. Eu vou contar até 3, nós vamos falar o tema todo. 1, 2, 3. Jovens chamados para marcar essa geração. Muito se ouve falar sobre o chamado de Deus. Mas o que a chamada significa? O que isso significa para a minha vida, pastor Jonas? Os irmãos da coordenação colocou um tema, jovens chamados para marcar essa geração. Mas o que é chamada? O que é geração? O que eu posso fazer para marcar a minha geração? Primeira coisa, você precisa valorizar a sua chamada. A chamada precisa ser valorizada, não apenas por aqueles que são chamados por Deus, mas por toda a comunidade cristã. O que isso significa? Que se o pastor levar aqui alguns jovens aqui e falar, esses jovens vão ser chamados para ir para o campo missionário, tanto o pastor está valorizando a chamada deles, e vocês também estão valorizando. Por quê? Porque tem gente que está na nave, quando olhar para cá, vai dizer, esse jovem aí tem algum tipo de chamada, mas eu não vejo nada de Deus na vida dele. Essa moça está dizendo que tem chamada, mas eu não vejo nada de chamada na vida dela. Eu vejo ela aprontando na rua, na escola, nos becos, nas noites escuras. Então você precisa entender isso, que não é só a igreja, não é só as pessoas que estão de olho em nós, mas a igreja local, tanto aprova quanto reprova acerca da nossa chamada. É por isso que eu estava dizendo para vocês, quando você acha que você engana, ludibria o seu pastor, a sua liderança, os seus pais, pelo contrário, você está enganando a si próprio.
Então valorizar a chamada é reconhecer a qualidade de alguém, reconhecer a importância da vocação. Então nós jamais devemos, segunda coisa, nós jamais devemos questionar com Deus os critérios para uma chamada. Por quê? Porque às vezes, irmãos, a gente não dá nada por fulano, mas o Senhor Deus tem um projeto. Às vezes a gente não dá nada pela moça, mas Deus tem um projeto. Por que isso, pastor? Lembra, irmãos, de Marcos capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte, orou, desceu do monte e escolheu aqueles a quem ele quis para estar do lado dele. Então Jesus chama quem ele quer, do jeito que ele quer, e não como nós queremos. Quem somos nós para questionar com Deus se ele escolheu alguém aqui no nosso meio? Quem sou eu se ele é maior do que todos, se ele sabe o que acontece, se ele sabe o que vai acontecer na sua presciência? Então nós não podemos questionar os critérios de Deus para escolher alguém para a sua obra. Porque às vezes a gente questiona: ah, mas o pastor separou fulano para esse cargo. Você precisa entender uma coisa, que toda chamada, que toda responsabilidade já vem com a unção da capacitação dada por Deus. Eu estou pregando aqui essa noite para faíscas que serão incendiadas e serão lançadas por todo o Brasil e fora do Brasil. Eu estou pregando para jovens aqui que vão realizar uma grande obra para o Senhor. Eu estou pregando aqui para futuras esposas de pastores. Eu estou pregando aqui para futuros pastores, obreiros da casa do Senhor. Se fosse eu que estivesse aí, eu já estava dando glória. Quem crê que você é o futuro pastor, quem crê que você é a futura obreira, a futura esposa de pastor, a futura missionária da casa do Senhor, se você crê, levante a mão assim comigo. Levante a mão assim comigo. Deus confirma a tua chamada nesse congresso, nessa noite, derramando sobre nós da tua presença. Quem está sentindo a presença dele? Quem está sentindo esse momento gostoso em que ele está nos envolvendo com a tua unção, com a tua graça? Eu sei que está calor, aqui também está, mas só por 30 segundos adore a ele. Levante a mão assim, abra a tua boca, comece a agradecer antecipadamente pela tua chamada. Valoriza a tua chamada, olha para Deus e fala: Deus, obrigado por tudo, obrigado pela minha chamada, porque o Senhor me escolheu para marcar essa geração. Aleluia, aleluia. Por que devemos valorizar a nossa chamada? Porque ela veio do alto. Agora você precisa saber de uma coisa, que toda chamada na vida de um jovem, ela passa por 3 fases. Diga assim comigo: a primeira fase, vinde. Está muito fraco. Primeira fase, vinde. Segunda fase, ficai. Terceira fase, ide. Essas são as 3 fases. Vinde. Mateus 4, versículo 19. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Primeira fase, Jesus nos chama para quê? Mateus 11, 28. Vinde a mim,
e aprendei de mim. Então a primeira fase, você precisa aprender de Jesus, aprender com Jesus, ser submissa aos seus pais, ser submissa à sua liderança, ser submisso ao seu pastor, ser submisso aos mais velhos, a honrar os seus pais, a honrar a igreja, a honrar o pastor, aprender de Jesus sobre humildade, aprender de Jesus sobre longanimidade, aprender de Jesus sobre a verdadeira alegria, sobre a verdadeira bondade, aprender de Jesus. Você não recebe a chamada para marcar essa geração e já sai fazendo coisas de doido por aí, não. Você precisa aprender com Jesus. A segunda fase da chamada é ficai, Lucas 24:49, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidas de poder. Então esse ficar aqui fala de uma preparação que o jovem precisa ter para poder fazer a obra do Senhor nosso Deus. É por isso que nessa noite Jesus vai batizar aqui muitas pessoas com o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele está sinalizando, confirmando a tua chamada. Por quê? Porque até o dia de hoje você não tinha sido revestido de poder, mas a partir de hoje você vai sair daqui cheio. Quem crê cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, porque é a segunda fase. Ficai para se preparar. Quais dos jovens aqui já leu a Bíblia toda? Levanta a mão. Não, vocês não entenderam, eu vou perguntar de novo. Quais dos jovens que estão aqui que já leram uma Bíblia toda? Levanta a mão. Não acredito. Se fosse em questão de alma, uma alma vale mais que o mundo todo. Mas não é em questão de alma, é em questão de leitura. Quem fala assim comigo? Pastor Jonas, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia. Quem de fato vai ler, diga amém. Amém. Quem dos jovens que estão aqui já fez um curso de teologia básica? Levanta a mão. Um também. Empatou. Pastor Jonas, mas de repente aqui no campo não tem problema, tem na internet para você fazer. Jovens, isso aqui não é brincadeira não. O tema é muito sério. Vocês foram marcados por Deus. E como marcados por Deus, nós devemos marcar essa geração. Deus, Ele conta com vocês. Deus, Ele conta conosco. Deus, Ele conta com a igreja. A terceira fase é o ide. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas a pergunta é o seguinte: como que eu vou pregar, sendo que eu não li a Bíblia, sendo que eu não fiz um curso preparatório para a teologia? Como que eu vou pregar? Lembra da escola bíblica dominical, lá na primeira lição? O que Pedro disse? 1 Pedro 3,15:
Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estejais preparados para responder a todos com mansidão e temor, aqueles que me perguntam da razão que existe em nós. Então nós que estamos aqui, igreja de Camaragibe, precisamos estar preparados para marcar essa geração. É por isso que isso aqui que está acontecendo nesses dias de carnaval em que nós estamos aqui dentro é muito sério. Por quê? Porque Deus está contando com a minha vida, com a sua vida, com a igreja, para marcarmos essa última geração. Quem está disposto, levante a mão e adore. Levante a mão e adore. Seja com seriedade. Abra a tua boca e adore. Aleluia. Então, para mim, eu preciso estar preparados, chamados para marcar essa geração. O que é uma geração? A palavra geração significa uma linhagem, uma descendência, uma sucessão de descendentes, conjunto de pessoas vivas numa mesma época. Em um sentido mais amplo, a palavra geração significa um grupo de pessoas que compartilham as mesmas características em comum. Então somos nós. Por quê? Partilhamos o mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo Senhor, a mesma comunhão, a mesma intimidade, o mesmo amor, o mesmo Senhor de todos. Então nós somos essa geração. E aqui eu quero enfatizar a ideia de uma nova identidade de Cristo. Como que eu marco a minha geração? Quando eu faço parte da geração de Samuel. E que geração é essa, pastor Jonas? É a geração que ora. Porque Samuel ficou conhecido como um homem que era intercessor, como um homem que orava. Então nós precisamos, para marcar essa geração, eu preciso fazer parte da geração de Samuel, que é uma geração que ora. Perguntaram certa vez para Paul Yong-Shu, que era um dos pastores da maior igreja do mundo, com mais ou menos 800 mil membros na Coreia do Sul. Perguntaram para ele: qual é o segredo do teu sucesso? O meu segredo são 3, fala para nós. O primeiro segredo é a oração. Fala o segundo segredo é a oração. Fala o terceiro segredo é a oração. Então nós precisamos orar, entrar no nosso quarto, fechar a porta sobre si, orar ao Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto é Ele que vai te recompensar. Eu quero que a partir de hoje você fale com Deus também, dizendo: Deus, a partir de hoje eu vou deixar um pouco esse celular de lado, eu vou entrar no meu quarto e vou orar, enquanto o Senhor não descer, não se manifestar, eu não vou parar de orar. Quem vai comigo? Quem vai comigo? Quem vai comigo? Vai, levante a mão, levante. Você precisa orar, nós precisamos orar, a igreja precisa orar. A geração de Samuel, quem faz parte dela, levante as mãos e adore. Levante as mãos e adore. Quando eu marco minha geração, quando eu faço parte da geração de Daniel. Que geração é essa, pastor Jonas? É a geração que não se contamina. Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as porções de iguarias do rei. Irmãos, o que tem gente se contaminando com o profano? O que tem de jovens cristãos
que estão saindo do santo para o profano não é brincadeira. Mas eu glorifico a Deus por vocês, porque enquanto muitos jovens estão pulando o carnaval, vocês estão glorificando a Deus aqui dentro. Vocês não se contaminaram as suas vestes. Vocês estão aqui dentro vivendo essa pureza, esse lugar gostoso, cheio de unção, cheio de graça, cheio de poder, cheio de cura divina, cheio de batismo no Espírito Santo. Eu estou pregando nessa noite, por mais que o diabo venha oferecer os pratos dele para a tua vida, para te contaminar, dizendo: olha, venha contaminar com a Babilônia, venha comer o que a Babilônia te oferece. Você vai dizer: não, 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 eu não vou me contaminar. Eu sirvo a um Deus vivo que derramou teu sangue purificador na minha vida. Se esse sangue passou em você, te purificou, levante a mão e adore a Ele. Levante as mãos e adore, adore. Este sangue te purificou, este sangue lavou você, este sangue transformou a tua vida. Então não se contamine. Aleluia! Pastor, quando eu marco a minha geração, quando eu faço parte da geração de Davi, que geração é essa? É a geração dos homens e mulheres segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13, versículo 14. Porém o Senhor, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Davi era um homem segundo o seu coração. Mas pastor Jonas, ele pecou. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele assassinou. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí você se pergunta: mas por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Por quê? É simples. Isso aqui de Davi estava voltado para o Senhor. Não era só de boca para fora, mas era todo o teu ser, todo o teu espírito, toda a tua alma, todas as faculdades da alma, a emoção, a vontade, o intelecto. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração contrito. O coração de Davi era contrito, um coração quebrantado. Não adianta você orar demais, você jejuar demais, você achar que é santo demais, mas você ter um coração duro, egocêntrico, arrogante, que maltrata as pessoas, que não sabe lidar com os jovens, com os irmãos. Não adianta nada. De repente eu estou pregando aqui para jovens até que não oram muito, mas quando entra na presença de Deus, se deleita na presença dele, tem prazer de dobrar os joelhos e falar com ele. Aonde estão esses jovens nessa noite? Eu quero te conhecer. Isso, você é o jovem, a jovem segundo o coração de Deus. Levanta a mão assim comigo, levanta, diga a Deus: a partir de hoje eu quero ser o jovem segundo o teu coração. Estou finalizando, para nós orarmos. Pastor Jonas, como que eu marco essa geração? É quando eu faço parte da geração de Sadraque, Mesaque e Abidnego. É a geração que não se curva diante dos prazeres do mundo. Romanos 12, versículo 2. Não sejais conformados com este mundo. Você sabia que essa palavra conformados aqui, no grego ela significa: não se enquadre ao que o mundo dita, não se encaixe às regras do mundo. E tem gente que é assim, né? A emissora lança uma moda, no outro dia a fulana vai lá e já imita a moda da emissora. Eles lançam uma série
que é profana, no outro dia o fulano já está lá, colocando os seus olhos santos em uma série profana. Não se enquadre com as coisas deste mundo. Muito cuidado aonde é que vocês estão colocando os seus olhos. Aí Paulo diz assim: mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. E aqui eu termino. Quando eu marco a minha geração, quando eu faço parte da geração de Estevão, a geração cheia do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, cheio de fé e de poder. Aí Paulo escreve aos Efésios capítulo 5, versículo 18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei, do grego plerô, que fala de plenitude. Enchei-vos do Espírito. Quem quer ser cheio se coloca de pé. Antes de nós orarmos, eu gostaria de saber aonde estão os nossos amigos que não são crentes. Aonde estão os nossos amigos que não são crentes? Levanta a mão para me te conhecer assim. Quem não é crente que está aqui essa noite? Eu quero te conhecer. Temos alguém? Me ajuda a dar uma olhada aí, irmãos. Quem não é crente, levanta assim a sua mão. Eu quero te conhecer. Eu quero te fazer um convite. Que convite é esse, pastor? É um convite para você receber a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Aonde está a primeira pessoa para vir a Jesus? Você que precisa reconciliar com o Senhor. Você que precisa voltar para os caminhos do Senhor. Aonde está você? Eu quero orar por você essa noite. Os jovens podem me ajudar. Dá uma buscada do seu lado aí. De repente tem alguém que não é crente. Convide ele para estar aqui, por gentileza. Aonde está a primeira pessoa para vir para Jesus essa noite? Eu vou orar por você. Não saiam ainda, eu preciso orar. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Venha. Eu preciso orar por você também que está distanciado. Há muito tempo você não volta para os caminhos do Senhor. Mas o dia, a oportunidade é hoje. Aonde está a primeira pessoa? Eu estou te aguardando. Pastor, mas eu tenho vergonha. Não precisa ter vergonha não. Vergonha é ir para o inferno. Aqui não é nenhuma vergonha. Pelo contrário, é honroso quando você vem à frente, mostrando essa coragem para servir ao Senhor Jesus. Aonde está a primeira pessoa? Aonde está? Eu preciso orar por vocês. Eu não tenho muito tempo. Senhor, quebra, Senhor, as algemas. Em nome de Jesus, salva, Senhor, em nome de Jesus. Aonde está a primeira pessoa? Eu preciso orar por você. Saia do seu lugar. Será que nas galerias não tem alguém que queira reconciliar com Jesus? Temos alguém? Por mais um minuto eu estou esperando você. Aí eu peço por gentileza a cantora que se prepara para louvar o Senhor. Aonde está você? Venha. Eu preciso orar pela sua vida essa noite. Aleluia. Aleluia. Irmão, se não tem, eu paro e vou orar pelos jovens.
Eu não posso ir para Cuiabá sem antes orar por você, para Jesus te batizar no Espírito Santo. Jesus vai batizar aqui essa noite. Aonde está você? Venha para frente. Os jovens que não são batizados, saia dos seus lugares, venha para frente. Eu estou te aguardando. Pode vir. Em nome de Jesus, saia dos seus lugares. Pastor, é só os jovens? Não, as irmãs também, os irmãos também. Venham. Eu estou te aguardando. Pode vir. É isso aí, aproveita a bênção. Aonde estão vocês? Venham para frente. Eu estou aguardando ainda. Venham. Pastor, eu estou com vergonha de ir à frente. Não precisa ter vergonha não, venha. Eu preciso orar por vocês. Saia do seu lugar rapidamente. Venha, corre, jovens. Corre. Eu preciso que você venha rápido, ligeiro, depressa. Venha. Eu não acredito que num tanto de jovens desses só tem aqui 6. Venham rápido. Isso, venham vindo, venham. E não fiquem muito juntas não, pode ficar um pouco mais separada. Isso, venham, isso. Venham, rapidamente, me ajuda. Eu quero jantar logo, logo. Pastor, posso descer lá? Cadê o pastor? Ah, ele já desceu. O pastor está mais ligeiro do que eu. Aonde estão os jovens? Venham. Isso. Não fique muito pertinho um do outro não. Fique um pouquinho aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, assim, ó. Vai, vem. Isso, venham mais, venham mais. Isso, venham. Pode vir, venham vindo. Jesus quer batizar vocês hoje. Fica tranquilo que não vai terminar assim não. Pode ficar tranquilo. Jesus está no controle. Isso, venham mais. Os obreiros que podem me ajudar a orar. Os obreiros, pastor Cícero. Os obreiros podem me ajudar. Por gentileza, os obreiros descem para me ajudar aqui. Eu preciso de pelo menos umas 5 irmãs para me ajudar aqui a orar. As irmãs, quem pode me ajudar aqui? Venham, irmãs, me ajuda aqui a orar por eles, por elas. As irmãs me ajudam também. Já vamos orar. Venham rápido, eu quero fazer um negócio aqui.